Ô, boa noite, Campus Party, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Mais um dia de Campus Party Digital Edition. E aqui agora conosco estamos com ele, o professor e palestrante Glauco Aguiar. Ainda não está me ouvindo? Eita, o que foi que aconteceu aqui? Ele vai entrar e... Deixa eu ver aqui. Também você está sem áudio, professor. Deixa eu... o professor vai dar uma palestra com o tema para onde estamos indo com inteligência artificial. Então, deixa eu ver se ele retorna com o microfone aí. Não, ainda não. Tá me ouvindo agora, Alan? Troquei o microfone? Agora sim. Agora tá dando para ouvir. Tá me ouvindo também? Tô ouvindo bem. Então, pronto. Agora com vocês fica o nosso palestrante Glauco Aguiar, que vai falar sobre inteligência artificial, para onde estamos indo. Então, Glauco, o palco é todo seu. Uma última palestra, tá? Obrigado, Alan. Gente, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. É a minha 10ª palestra em Campus Party. Estive aí pelo Brasil rodando aí, sentindo essa energia incrível que é a Campus Party. É um pouco diferente estando em casa, mas vamos trocar ideia aí sobre esse assunto tão interessante aí que é a inteligência artificial. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. E vamos lá, pessoal. Basicamente, isso aqui é para a gente ter realmente uma ideia, né, até onde a gente está chegando e saber para que caminho que a gente está levando a inteligência artificial. Boa tarde, você reconhece a minha voz? Sou eu mesma, a voz do Google. Quero apresentar um amigo meu chamado Glauco Aguiar. Ele estudou eletrônica na FATEC e iniciou engenharia agrícola na Universidade Federal Fluminense. Depois mudou para engenharia elétrica na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Por fim, a odisseia da graduação terminou em Manaus, onde se graduou em Tecnologia em Telecomunicações no Instituto Federal do Amazonas. Fez pós-graduação em Gerenciamento de Projetos na AVM, em Brasília, e um dia, quem sabe ele termine o mestrado em Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Amazonas. KKKKKKKKK. Trabalhou 12 anos com telefonia via satélite na Globalstar. Também trabalhou na extinta Nokia. Foi responsável pela construção do anel óptico que possibilita a infraestrutura para o 4G e 5G na nossa cidade. Foi professor da FUCAP por 6 anos. Já palestrou diversas Campus Party pelo Brasil, o maior evento de tecnologia do mundo. Foi fundador do Desafio Secop 2016, o primeiro hackathon de Manaus. É membro do Global Shapers Manaus, rede de jovens líderes fomentada pelo Fórum Econômico Mundial, que tem hubs em mais de 400 cidades pelo mundo. É embaixador do Atomic Lab para a produção de próteses impressas por impressoras 3D. Cofundador do Fab Lab Manaus, hoje é diretor de educação do Fab Lab.
Fundou a pioneira Manaus Tech Escola de Programação e Robótica para crianças e adolescentes. A Manaus Tech também possui braços de educação de tecnologia para adultos. E, finalmente, a Manaus 3D, especializada em modelagem e impressões 3D. Ufa! Beleza, gente. Sempre é interessante a gente parar para pensar aí onde vocês estão usando inteligência artificial no dia a dia de vocês. Tenho certeza absoluta que todo mundo aqui que está assistindo isso já teve algum contato que talvez não tenha percebido, mas acho que hoje em dia a grande maioria das pessoas estão conseguindo perceber que a IA está presente aí na maioria dos serviços que você utiliza, desde de uma simples compra que você faz na internet, como ver um filme online, por exemplo. E para mostrar que não é algo assim tão novo como as pessoas, né, dizem e acham que é interessante a gente ver essa timeline aí. Eu vou resumir rápido ela, mas em 1842, por exemplo, a gente teve aí a Ada Lovelace, que é a primeira programadora da história, né, uma máquina de cálculo programável. Isso ali é o início ali da computação, né? Depois a gente tem aí o Alan Turing, com a máquina de Turing, e quem viu aquele filme aí sobre o Alan Turing na Segunda Guerra Mundial percebeu ali o quão foi importante ali para que ele conseguisse decifrar as mensagens dos alemães e antecipar alguns movimentos, né, na guerra. Se a gente olhar aqui, a primeira conferência, né, de inteligência artificial, ela já foi feita lá em 1956, né? A gente também tem aqui em 1965, o Eliza. Eliza é um chatbot, pessoal, disponível aí, inclusive online hoje em dia, que foi o primeiro chatbot que teoricamente te respondia, era algo assim, era o primórdio do chatbot, em 1965. É bem engraçado que ela utiliza o assunto que você coloca como pergunta, e assim, não é muito inteligente, mas dá para trocar uma ideia com a Elisa durante algum tempo. Depois, a gente tem aí em 1993 o Horse Wheel com Polly, a robótica baseada em comportamento. Então, ao invés de você programar, né, robô ande tantos passos para frente, tanto para a direita, tanto para a esquerda, ele foi feito aí baseado em comportamento. Então, se encontrar determinado objeto, contorne, por exemplo. E aí isso dá uma autonomia maior na parte de robótica aí. Depois, em 2005, a gente teve Ativo, com recomendação de... Ativo era uma espécie de TV ao vivo que você conseguia retornar a programação, na época era algo incrível, e ela te dava recomendações assim como o Netflix hoje te dá. Eu vou passar aqui alguns pontos, não tinha detalhado muito para os 25 minutos, mas é interessante a gente saber um pouquinho melhor, né? E inteligência artificial, para muita gente isso é uma caixinha preta, né? Deixa eu checar aqui se o microfone está funcionando normalmente. Peraí. Muito para os 25 minutos. E está funcionando direitinho? Então, pessoal, vamos lá. Então, para muita gente é uma caixinha preta, né? Inteligência artificial, e aí a gente precisa entender um pouquinho, né? Por exemplo, aí eu trouxe 4 técnicas aí de inteligência artificial, uma, por exemplo, de machine learning. O que é o machine learning, pessoal? Aprendizagem de máquina, né? Quando o desenvolvedor do Waze, por exemplo, programou lá o Waze para funcionar, é óbvio que ele não preveu todos os tipos de condição de trânsito de cada rua, de cada cidade do mundo, não tinha, era inconcebível, né? Ele preparou o Waze para aprender, né, justamente com os usuários. Então, os usuários vão inserindo informações autônomas, algumas automáticas, e aí a aplicação vai se modificando. No Netflix hoje em dia funciona razoavelmente bem isso, onde a gente tem aí recomendações
de filmes parecidos com o que você geralmente gosta, tudo mais. O Mercado Livre cada vez mais tem melhorado, por exemplo, a sua experiência de compra através também de machine learning. Ele aprende e ele sabe mais ou menos aquilo que você tem procurado, né? Quando a gente fala de deep learning, pessoal, é deep mesmo de profunda, como se fosse uma aprendizagem mais complexa, algo mais próximo ao pensamento humano. Por exemplo, o reconhecimento facial do Facebook, que é um dos melhores aí atualmente, usa a técnica de deep learning. Então, inteligência artificial, machine learning está dentro disso, deep learning está dentro de machine learning. Por exemplo, o conjunto de aplicações aí para fazer um carro autônomo, por exemplo, da Tesla, também é um exemplo aí de deep learning. A Amazon também faz isso muito bem. A experiência de usuário, depois que você compra algumas vezes na Amazon, é algo bem especial mesmo, graças ao deep learning. Então, ele sabe mais ou menos ali a jornada de compra que você geralmente faz, geralmente você deseja. Então, aí nessa caixinha a gente consegue ver, né, o que o deep learning está dentro de machine learning, que está dentro de inteligência artificial. São técnicas aí muito importantes para desenvolvimento de IA. Eu gosto de falar disso aqui, que é a automação na predição, que é o futuro do BI. Para quem não sabe o que é BI, que é o Business Intelligence, é algo que ajuda muito, tem ferramentas diversas hoje, que ajudam o core business tomar decisões mais assertivas, ou seja, eu consigo ter acesso ali a informações muito importantes com uma velocidade relevante. E o futuro do BI é com inteligência artificial, onde a gente não vai só visualizar e tomar essas decisões. Essas decisões vão ser propostas por inteligência artificial. Então, você simplesmente vai concordar ou não com aquelas decisões ali já previamente já submetidas. Tem uma aplicação interessantíssima aí para o mercado, que é a questão de previsão do futuro, né? Não é uma bola de cristal, mas por exemplo, com IA, a gente consegue, tem uma tese de doutorado muito interessante do livro do professor da UFRJ, que ele mostra que com alguns dados, por exemplo, um dado de matrícula numa academia, você vai informar a sua idade, quantos filhos você tem, quantas vezes por semana você pretende se exercitar. Com esses dados bem simples, ele desenvolveu uma IA que pudesse coletar esses dados e, ao longo dos anos, ela foi aprendendo e, com esses dados, no ato da matrícula, o dono da academia já sabe mais ou menos quando aquele cliente vai cancelar, vai mudar de ideia. E aí é muito interessante para o mercado, né, poder, no exato momento, quando o cliente provavelmente vai efetuar o cancelamento, aí a academia entra com alguma intervenção aí para não perder o cliente. Isso é uma aplicação aí bem interessante. Eu trouxe algumas aplicações aqui mais inovadoras também para a gente compartilhar. Para quem não conhece, o Azure é uma base de da Microsoft. O Azure, por exemplo, permite, através do HoloLens, que é essa ferramenta de realidade misturada da Microsoft, que faz com que a gente possa palestrar em outra língua com o nosso próprio tom, com nossa própria voz, mas em outra língua através desse holograma. Então, a gente está chegando nesse ponto já. A Cognitive Science, por exemplo, é uma startup brasileira, né? Sempre que a gente fala de IA, a gente vai para fora, mas eu trouxe aqui cases brasileiros que utilizam inteligência artificial para monitoramento do posicionamento ali dos olhos e faz com que esse monitoramento permita identificar se crianças têm alguma síndrome, algum transtorno. Então, ele consegue identificar crianças autistas abaixo dos 3 anos, que é a idade fundamental para que se comece a fazer um trabalho para que seja um adulto autônomo, né? Então, é uma empresa sensacional aí, que usa IA para justamente detectar doenças em crianças que o diagnóstico é muito complicado, né, antes dos 3 anos. A Pixels é outra startup brasileira que trabalha com inteligência artificial. Eles trouxeram
o exames laboratoriais simples, como de sangue, urina, etc., para eles levarem isso para a nuvem. Então, ao invés de você ter um laboratório super, ultra, mega avançado, você tem um mini laboratório, você manda essa imagem para a nuvem, isso é processado de acordo com os parâmetros internacionais de exames e volta. Para vocês terem ideia, isso permitiu que a Pixels vendesse exames de sangue por 50 centavos, por exemplo, né? 6 vezes menos do que o SUS paga pelos seus exames de hemograma simples, por exemplo. Tem outra aplicação aqui que é sensacional, que é a Laura. Acho que eu vou deixar rodar aqui a Laura. A Laura tem uma história incrível. Eu vou deixar rodar aqui, que é bem incrível. Meu nome é Laura e eu vivo no mundo das ideias. Para passar o tempo, eu fico imaginando um mundo diferente do atual. A principal diferença é a existência de um algoritmo capaz de salvar vidas, que eu chamo de algoritmo da vida. Ele nada mais é que um jeito criativo de resolver diversos problemas. Uma fórmula brilhante que serve para ajudar as pessoas, principalmente aquelas que correm risco de morte em hospitais. Acho que herdei esse dom de ajudar os outros de meu pai. Ele é um cara muito legal. Daqui a pouco eu falo mais sobre sua vocação. Antes, preciso contar um pouco sobre minha história. Mas para isso, precisamos voltar no ano de 2010. Eu estava tão bem dentro daquela concha de água quente, por mim, ficaria lá para sempre. Mas algo tinha saído do planejado. Não entendi bem o que estava acontecendo. Nasci antes do tempo, com apenas 440 gramas e um organismo frágil. Mas felizmente, tinha um monte de gente preocupada comigo. Os médicos e enfermeiras não poupavam esforços. Era muita gente que, assim como eu, precisava de ajuda. Mas eles faziam o possível, davam tudo de si para cuidar da gente. Também pude acompanhar de perto a surpresa de meus pais. Eles ficaram lá, o tempo todo ao meu lado. Estavam um pouco apreensivos, mas felizes também. O problema é que meu organismo fragilizado acabou sendo alvo de uma infecção. Eu precisava de mais leucócitos. Seja lá o que for isso, aprendi que eram muito importantes para a minha saúde. Queria poder mudar toda essa situação, para que meu pai e minha mãe não sofressem tanto com tudo isso. Não pude ajudar meu pai. Sua razão de viver a partir da nossa separação foi comprar o tal algoritmo lá do começo, aquele que salva vidas. Foram muitas noites em claro, tentativas e erros, mas o legal é que ele não desistiu e ainda contagiou muita gente com essa ideia. O que antes era apenas uma ideia, hoje virou um ideal. O mais legal é que muita gente também se mobilizou para ajudar. Adivinha só qual foi a inspiração para que meu pai desenvolvesse seu grande projeto? Euzinha! Esse projeto foi chamado de RoboLaura e seu objetivo é gerenciar riscos e ajudar profissionais da saúde em suas rotinas. O RoboLaura será um grande aliado no combate à sepse, uma grande ameaça no ambiente hospitalar, que nada mais é que um quadro de infecção generalizada provocada pelo excesso de atenção que o organismo dá a determinada infecção, deixando outras partes do corpo vulneráveis. O RoboLaura é meio igual aqueles filmes de ficção científica, onde a inteligência artificial convive com os humanos. Sim, o robô pensa e interage para evitar erros e consegue identificar a sepse antes que seja tarde demais. Por isso, ele pode salvar muitas vidas. Incrível, não? Eu que vi de perto quantos profissionais precisam de ajuda, sei que o robô será muito útil. Seria muito legal se todos os hospitais pudessem contar com essa ajudinha minha. Assim, quem sabe, o fim da minha história poderia ser o recomeço de muitas outras. Obrigada, pai, por não me deixar ir, por fazer de tudo para manter esse sonho vivo. Então, pessoal, Laura, case incrível, né? Tem outros vídeos aqui de robótica, por exemplo, usando IA, o Atlas, né? Para quem não conhece, ele faz movimentações aí bem parecidas com seres humanos. Depois vocês podem dar uma pesquisadinha sobre. Mas, assim, eu queria levar para justamente as áreas que as pessoas não falam que a inteligência artificial tem avançado, né? Geralmente falam que, não, a IA só vai substituir funções que são repetitivas,
pessoas que não são criativas, e isso não é verdade, né? IA pode ser uma importante ferramenta para potencializar áreas que a gente normalmente não acha que a inteligência artificial atua. Por exemplo, essa pintura aqui parece uma pintura do século XIX, mas foi uma IA que desenvolveu. Morgan, por exemplo, se vocês procurarem no YouTube trailer Morgan, vocês vão ver que é um trailer, parece um trailer normal, mas foi um trailer que foi feito por uma inteligência artificial da IBM. Né? Normalmente um trailer dura de 3 meses para ser editado, Morgan foi feito em 24 horas através de uma IA. Benjamin é um caso onde um roteiro foi criado, né? O roteiro de um curta foi criado por uma inteligência artificial, e muito interessante sobre Benjamin é que ele participou de um concurso, né, de cinema, onde você tinha votações online para decidir o melhor filme, né, de ficção científica. E, no caso, o criador de Benjamin percebeu que existia algo errado ali, né? Estavam burlando o sistema de votação online, e ele colocou o Benjamin para lidar com isso e fez com que Benjamin ganhasse. Né? O Benjamin burlou o sistema melhor do que qualquer pessoa e ganhou o concurso de cinema. Quem estiver ouvindo esse som aí, pessoal, isso era uma música dos Beatles, né? Uma música póstuma dos Beatles, uma música feita através de inteligência artificial, alimentada com um banco de dados de várias músicas, várias discografias dos Beatles, né? Isso entra aí num mundo de direito autoral, quem é a autoria, né? E existem várias empresas desse ramo de música, né, seja Spotify, Sony, etc., que estão trabalhando com isso, e tem CDs de artistas que não estão mais entre nós. Então, dá para ter um ponto de vista interessante aí, que é você poder ter ainda criações de artistas que não estão mais aqui no estilo que ele compunha. E, assim, pode ser, por exemplo, uma ferramenta para ajudar um compositor que está travado ali para conseguir desenvolver novas músicas, por exemplo. Quem quer começar nesse ramo e não sabe o primeiro passo, gente? Inteligência artificial não é só programação, você tem uma base matemática absurdamente grande, mas também tem outras áreas aí, por exemplo, de lógica, claro, mas tem áreas de psicologia, de neurociência e até de filosofia que estão embebidas em IA, né? Como que você vai tomar a decisão de um carro autônomo se ele ou colide e provavelmente vai causar um acidente onde quem está no interior do veículo vai a óbito, ou ele vai jogar o carro para um local que tem 4 pessoas que estão esperando um ônibus. Ele tem essas duas decisões. Como toma-se essa decisão? Isso não tem nada a ver com programação, né? Então, tem várias áreas aí que a gente pode trabalhar junto com o IA. E para quem quer realmente ir para a parte de desenvolvimento, né, tem a linguagem R, que é uma linguagem relativamente fácil de se programar, tem Java, tem a Node.js, tem C++, e tem a Python, né, que é queridinha, todo mundo está nas universidades está aprendendo a programar em Python. Então, são linguagens aí para você começar a lidar com essa parte de IA. E para quem não quer programar, quem não é programador, não é desenvolvedor, mas quer saber um pouquinho, quer fazer um pouquinho das suas próprias inteligências artificiais, existe a GEM. Na verdade, ela está para sair, né? O MIT está desenvolvendo essa linguagem aí para que todo mundo consiga criar inteligências artificiais sem saber programar. Então é isso, eu fiz um panorama muito rápido para que a gente conseguisse aí nos 25 minutos passar um pouquinho para onde a gente está indo, né? Não só para as áreas técnicas, mas para as áreas artísticas também. E é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode trocar ideia sobre. Deixa eu interromper aqui. Aí, parabéns pela apresentação, Glauco. Foi muito boa, muito bem colocada. Muita gente falando aqui, tipo, me lembra do Robô Ed.
o robô Laura demais. Então, tipo, acho que ainda dá tempo de ainda responder uma perguntinha. Essa perguntinha é pessoal minha para você. Ontem nós tivemos aqui no palco uma palestra que era se a inteligência artificial iria roubar nossos empregos, né? Fazer que nem aquele episódio caótico de South Park. Mas, na sua opinião, a inteligência artificial, ela tem alguma... Se você vê na inteligência artificial algum panorama de criar novos empregos fora do panorama técnico dentro da inteligência artificial, de pessoas que vão estar diretamente ligadas com elas ou não? Ou os empregos que são gerados pela inteligência artificial são apenas empregos para pessoas técnicas? Cara, muito boa essa pergunta, porque todo mundo fica com essa dúvida. Vão roubar empregos, não vai ter mais empregos. Quer dizer, eu boto uma inteligência artificial e ela substitui 20 atendentes, por exemplo. E aí, quer dizer que se eu for ter que entrar nesse mercado, eu preciso ser programador? A minha outra dúvida. É claro que é bem visível que a gente vai tá tendo oportunidade, né? Nessa pandemia a gente percebeu aí que se não fosse por tecnologia, a gente mal conseguiria trabalhar. Mas é fato que a inteligência artificial ela potencializa diversas áreas. Por exemplo, eu não sei compor, sou um péssimo compositor, mas eu posso usar uma inteligência artificial para começar uma área que eu não entendo, que é compor música. Então, ela pode potencializar diversas áreas que a gente realmente, se eu for listar aqui, a gente passa a noite toda. Mas, tentando responder, né, a tua pergunta, ela abre oportunidades também para quem não é programador, para quem não é da área técnica, né? Porque você começa a trazer possibilidades aí que antes eram inimagináveis. Eu não sei tocar nenhum instrumento, mas com inteligência artificial, eu não necessariamente preciso tocar um instrumento para compor uma música, por exemplo. Muito bem, então é isso, pessoal. Quer deixar um recadinho aí para quem assistiu? Quer deixar as redes sociais? Vou deixar assim, Alan, obrigado. É Glauco_Aguiar no Instagram. E quiser seguir a Manaustech, saber as novidades aí, Manaustech é a nossa escola de programação e robótica para crianças, também é @Manaustech, Manaus. E agradeço vocês, até a próxima campus, se Deus quiser vai ser presencial, para ver o rostinho de todo mundo, trocar uma ideia bacana ali depois da palestra, como sempre. Gente, obrigado, uma boa noite aí para vocês. Nós que agradecemos, Glauco, tenha uma boa noite e muito obrigado pela palestra. Obrigado, Alan.